Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é irmão Gleidton Ribeiro. Queremos agradecer a Deus essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Queria falar sobre a última parte da série Segredos Revelados. É o último ponto a qual nós queremos citar. É o quarto ponto. O primeiro ponto nós falamos sobre que nós podemos revelar nosso segredo. O segundo é que alguém pode revelar nosso segredo. O terceiro foi que Deus pode revelar o nosso segredo a um profeta, a alguém em sonho. Deus pode revelar o segredo para uma pessoa. Esta pessoa pode entregar uma profecia mediante a uma sentença de juízo ou a restauração de um povo mediante ao segredo que o povo ou uma pessoa tem guardado. E o último aspecto é o aspecto que Paulo fala escrevendo a sua epístola aos Romanos, capítulo de número 2. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 2, que diz assim, no versículo número 15 e 16: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Meus queridos irmãos, tomando como base esses dois versículos, capítulo de número 2, versículo de número 15 e o 16, que Paulo escreveu aos Romanos, Deus, ele há de julgar o segredo dos homens. Falando do capítulo de número 2, fala sobre a impenitência dos judeus e a justiça de Deus. A justiça de Deus ela será tratada de várias formas, mas uma das formas a qual a justiça de Deus será tratada no ser humano é sobre o julgamento da consciência. Veja que no versículo de número 15 ele diz assim: testificando juntamente a sua consciência, ou seja, a consciência da pessoa vai justificar, vai testificar, que diga, juntamente com a consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Se nós formos pegar este versículo e trazer uma colocação ou aplicação na série Segredos Revelados e do contexto que ele está dizendo que testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Acusando em um julgamento se tornaria um promotor, e defendendo se tornaria um advogado. Paulo vai citar aos Romanos que a mente da pessoa, a sua consciência, junto com os seus pensamentos, naquele dia que Deus há de julgar os segredos dos homens, esta ação da mente, ela será de, possivelmente, ou a ação de um promotor ou de um advogado. A nossa mente, ela vai tanto nos defender como nos acusar. Ou seja, tem assuntos mútuos terrenos que acontecem que muitas das vezes a gente é tomado por culpado mediante uma ação que nós não conhecemos, que nós não somos e que nós não conhecemos. Mas sabendo que o julgamento de Deus, e Deus não é injusto, porque Deus não toma o culpado pelo inocente e nem o inocente pelo culpado.
Então nós sabemos que o julgamento de Deus ele é justo. E não há nada mais do que justo tratar a acusação pela qual a pessoa está passando através da sua consciência. Por quê? A gente pode mentir com a boca ou mentir com atitudes. A nossa fala, ela pode até disfarçar, ser uma fala mentirosa. A fala, ela tem uma forma corretora e arquiteta de saber manipular as outras pessoas com a fala. Tem gente que consegue manipular a outra. Tem gente que consegue se disfarçar. Tem gente que consegue se sair de um assunto, tomar-se por vítima mediante a assuntos que ela acha que é relevante. Pode acontecer aqui na Terra de você estar sendo acusado ou acusada de algo que você não fez. Você pode estar na prisão mediante algo que você ou foi acusado ou acusada de algo que você não fez, de algo que não é da sua índole, que não é do seu caráter. Pessoas que arrumam um motim, formam grupos para querer persuadir, para querer agredir, para querer paralisar muitas vezes a pessoa, o ministério que a pessoa tem, mediante acusações falsas, mediante assuntos falsos, arrumando textos, pretextos, falando sobre algo que a pessoa realmente não é dentro de si, para que a sua imagem ela venha se deteriorar mediante a sociedade, ao ministério, mediante aos governos, mediante a polícia. E eu estou citando vários aspectos diferentes, porque, meus irmãos, não adianta, e meus amigos, não adianta nós vivermos uma vida desta forma, enganando o outro, porque muitas vezes alguém é preso, ou alguém é condenado, ou é tomado uma sentença. Muitas vezes alguém é julgado por uma situação, muitas vezes alguém lhe deixa de lado, ou lhe deixa escanteado, mediante a algo que alguém ou um grupo de pessoas que não gosta de você falou. Mas descansa em Deus. Através desta última parte do tema Segredos Revelados, eu quero te contar algo. Se aquilo que você passou na terra e levaste ou vai levar isto até a sua sepultura, eu quero te dizer algo da parte de Deus. Lá no céu há um justo juiz, que ele há de julgar os segredos dos homens de uma forma tão minuciosa, de uma forma tratada, qual homem ele não pode mentir. Porque quem vai falar pelo homem não é o homem. Quem vai falar pelo homem é a própria consciência dele, de uma tal forma que a consciência dele vai acusar ele ou vai defender ele. E se você está passando por um momento tão difícil na sua vida hoje, tenha certeza, se o julgamento do homem foi errôneo, foi errado, foi incorreto, foi injusto, aquele que julga, aquele que advoga, aquele que dá a sentença, que é o justo juiz, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele não vai te tomar por culpado, você sendo inocente, e nem tomará você por inocente, você sendo culpado. Então,
É necessário nós vivermos mais aquilo a qual nós pregamos. É necessário nós deixarmos de lado tudo aquilo que venha a nos levar a querer deteriorar a imagem de outro. Porque se nós formos ver na nossa lei, se não me falha a memória, o artigo 139, inciso no nosso Código Penal, vai tratar sobre calúnia. Calúnia é diferente de fuxico ou fofoca. Fuxico ou fofoca, você pode até fofocar ou fuxicar algo que é verdade ou que é mentira. Fulano ficasse sabendo, porque fulano me contou. Mas ciclano ou fulano contou algo que possa ser verdade e possa ser mentira, você está repassando. Mas calúnia é diferente, não é repassar. Calúnia é inventar algo sobre uma pessoa para querer deteriorar ou destruir a imagem de outrem. Então, se alguém inventar um assunto para querer destruir a imagem de uma pessoa, esta pessoa está errando, cometendo crime, tanto no nosso Código Penal, como também está fazendo ou levantando falso contra um outro amigo, ou outro irmão, ou uma outra pessoa. Então, tanto a pessoa peca na lei dos homens, ou como peca na lei de Deus. Mas só que ele pode até escapar da lei dos homens. Ele pode até se safar da lei dos homens. Por quê? Porque ele pode ser um ator, uma atriz. A lei dos homens não podem achar evidências o suficiente para indiciar aquela pessoa. E aquela pessoa sai livre, como se ela estivesse correta no assunto. Mas Deus há de julgar os segredos dos homens. E muitos homens que estão por aí, e quando fala homens, fala no contexto literário, fala homens e mulheres, no plural. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Porque tem muitas pessoas vivendo uma vida de farsa, uma vida de mentira, uma vida de inveja, de fofoca, de calúnia. Tem muitas pessoas se fazendo ser aquilo que ela não é. Hipócrita. Porque a palavra hipócrita significa ator. Pessoas que se fazem ser ou se passam ser por algo que não é de verdade. Nessa série Segredos Revelados, e que Deus vos abençoe.